3, por favor. 1 Coríntios, capítulo de número 3. Muita gente já está em ritmo de carnaval, né, gente? Algumas pessoas da igreja aí viajou, né? E é isso aí, tendo a oportunidade de passear, eu gosto de ver que vocês passeiam, amém? Descansar também às vezes é bom. 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, todos acharam? Eu quero falar sobre crescimento. E uma das coisas que nós precisamos entender é que é a vontade de Deus que você cresça, amém? Deus quer, pastor, Deus quer que eu cresça? Deus quer que você cresça. É a vontade de Deus que qualquer área da sua vida, hoje eu vou me dedicar mais na vida financeira, tá, gente? Mas a palavra é universal, você pode levar ela para os outros lados. E qualquer função que você venha executar na sua vida, é a vontade de Deus que você cresça. Então, se você entender essa chave, que é a vontade de Deus que você cresça, você já está 70% ganhando a luta. Por quê? Muitas pessoas não entendem que Deus quer que elas cresçam financeiramente. A maioria das pessoas acha assim, não, é sorte. Ele nasceu de uma família o quê? Rica, próspera. Eu vim de família pobre. Eu não tenho estudo. E a pergunta é, não tem estudo por quê? Né? Ah, mas porque eu já estou de idade. Nunca é tarde para começar, gente. E sempre cedo demais para desistir. Deu para entender? Então, se você entender que é a vontade de Deus que você cresça, diga assim comigo, é a vontade de Deus que eu cresça. Quantas vezes você e eu fomos persuadidos, tanto pelos nossos pensamentos, como o pensamento de Satanás, que Deus não quer que a gente cresça? Quem já pensou nisso aí? Olha só quantas pessoas. Pastor, acho que Deus não quer que eu cresça. Acho que Deus não quer que eu fique milionário, bilionário. Eu vou falar de coisa grande, tá, gente? Deus não quer que... Eu acho que eu nasci para ter essa vidinha aqui mesmo. Esse saláriozinho, essa vida. Quantas vezes a gente já foi persuadido, e até mesmo pelo nosso ciclo de pessoas que andam conosco. Por isso que é muito importante você saber andar com pessoas o quê? Certas. O que é isso? Pessoas que falam de crescimento. Eu estava lá em Angra dos Reis com a pastora, a gente estava assim na praia, aí tinha dois rapazes, dois senhores conversando, e tinha uma família assim também, e aí eu sou muito observador, né? E eu reparo o papo das pessoas. Os caras só falam de crescimento, gente. Você não vê ninguém ali falando de maconha, de baile. Os caras... Vocês sabem o que é comodório? Sabe, pastor? O que é comodório? Alguém sabe o que é comodório? Até fiquei de pesquisar isso. Eles falaram, fulano foi levantado a comodório. Deve ser alguma coisa dentro do militarismo, né? Aí você repara, o Mateus, os assuntos das pessoas que são grandes na vida. Elas não falam de coisas o quê, gente? Pequenas. O assunto delas é falar de coisas grandes. Por isso que você deve sentar na mesa. A mesa que você tem que estar, você não pode ser o melhor. Porque se você senta na mesa das pessoas que você é melhor do que todo mundo, tu não aprende? Não. É bom você procurar sentar na mesa das pessoas que sabem mais do que você. Das pessoas que chegaram ou querem chegar também aonde você quer chegar. Diga amém. Então diga assim, é a vontade de Deus que eu cresça. Deus quer que você seja milionário? Sim ou não, gente? Ó, esse sim saiu meio esquisito. Deus quer que vocês sejam milionários, sim ou não? Sim. Tem oportunidade para isso ou não? Tem. Claro que tem.
Você tem que enxergar com os olhos da fé. Talvez na sua família ninguém é milionário, mas eu quero profetizar que você vai ser o primeiro em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos ler aqui para vocês entenderem. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 6, diz assim para a gente, ó. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o quê? O crescimento. Então note comigo o seguinte aqui, de quem vem o crescimento? De Deus. Deus quer que você cresça. Paulo plantou, Apolo rega e Deus dá o veredito. O que é o veredito? O crescimento. E esse crescimento aqui é financeiro, que eu quero falar hoje. Existem vários crescimentos, né? Eu estou especificando a vida financeira sua. Qual é o ser humano aqui, irmão, que não quer ter uma liberdade financeira? Eu não sei se você for muito ruinzinho de cabeça. Qual ser humano aqui deseja viver a vida toda e você sabe que cada vez mais o governo não coopera com a gente? Você vê, hoje tinha que comprar azeite para entregar para vocês. Um vidrinho de azeite está quanto, gente? 60, 50 reais. Como é que se vive nesse país com um salário mínimo? A Yasmin estava me mostrando um vídeo, depois eu vou até compartilhar nos meus status. E um rapaz lá nos Estados Unidos e o outro aqui no Brasil com 10 reais. Lá é o que, pastora? 10 o quê? 10 libras? E 10 é aqui, equivalente aqui. Gente, tu tinha que ver, ele comprou muita coisa, o carrinho dele com 10 reais lá nos Estados Unidos. Veio cheio. Aqui, ele falou, vamos ver o que dá para comprar Vamos ver o que dá para comprar com 10 reais. Ele pegou um feijão, acabou o vídeo. Um feijão. Mais que um feijão, na verdade, o feijão está mais caro ainda. Então, se você for depender do governo, de Lula, você está lascado. Você, até preguei na igrejinha ontem lá na inauguração, você não pode ser uma pessoa dependente do governo, porque o governo não vai nos ajudar, irmão. Pode entrar um presidente aí que pode tentar aliviar algumas coisas, mas ele não vai conseguir. O governo está programado para ferrar a gente, irmão. Por isso que a gente tem que orar para Jesus entrar no governo. E eu não estou fazendo aqui que eu sou contra fulano, beltrano, não estou aqui pregando política não. Eu estou te ensinando que para você crescer, você não pode ficar esperando do governo, tanto da esquerda e nem da direita. Entendeu? Davi diz assim, uns confiam em carro e outros confiam em quê? Em cavalos. Eu, porém, confiarei no Senhor. Então é do Senhor que vai vir o teu crescimento. É do Senhor que vai vir a provisão. É do Senhor que vai vir a multiplicação. Então o que eu quero que você entenda nessa reunião de sucesso? Primeira coisa que você tem que virar a chave na sua mente. É a vontade de Deus que você cresça. É a vontade de Deus que você venha ser uma pessoa com liberdade financeira. Deus não quer que você viva de migalha o resto da sua vida. Eu acredito em fases, é sempre que eu falo isso. Momentos, mas o momento todo de listinha para ir no mercado, o momento todo prova, o momento todo eu não tenho dinheiro para fazer uma viagem, eu não tenho dinheiro para conhecer nada novo. Será que esse é o plano de Deus? Não, Paulo está dizendo, eu plantei, Apolo regou e Deus deu o que, gente? Crescimento. Deus predestinou você para crescer. A palavra crescimento é expandir. Você vê que você já foi programado para crescer, que você não continuou bebezinho para sempre. Olha o tamanho que você fez aí. Olha o meu tamanho, gente. Nasci o quê? Pequenininho. E fui crer naturalmente.
Se você estudar Gênesis, não precisa abrir, a Bíblia diz que quando Deus cria tudo, Ele dá qual palavra? Crescei e multiplicai-vos. Aí você olha para os patriarcas, você olha para Abraão, você olha para Jó, você olha para os homens da Bíblia, e você vai ver que todos os homens da Bíblia, Davi, os reis, todos eles, quando estavam em obediência a Deus, diminuíram ou cresceram, gente? Cresceram financeiramente. Jó foi rico, Abraão foi multi-rico. A Bíblia diz assim, e Abraão ia muito rico. Há uma diferença entre ser rico e de muito rico. Isaac enriqueceu. Jacó, o travesseiro de Jacó era o que, gente? Falei aqui já, uma pedra. Jacó estava indo buscar abrigo, porque saiu da casa do pai, mas havia uma promessa, havia uma aliança de Deus sobre Jacó. Jacó toma posse, e um cara que era morador de rua, travesseiro dele uma pena, o cara termina os dias milionário. José enriquece no Egito, mesmo na terra que não era a origem dele. José enriquece no Egito, porque a promessa de Deus sempre foi a riqueza. Mas a nossa cultura brasileira, a cultura do ser humano e do Satanás, é colocar um espírito de miséria na sua cabeça, é colocar um espírito de mediocridade na sua cabeça. Não, o que o Brasil nos ensina? O que é a cultura do Brasil? Estuda, trabalha muito, para você ter uma estabilidade. Aí você trabalha, estuda pra caramba, se aposenta com uma renda pelo INSS, que é limitado. No final, qual é o piso a base do INSS hoje, gente? 1.518, e o mais alto é o quê? 7 mil e pouco, tá? Tu tem noção do que é isso, pastor? Se o senhor trabalha o ano todo, a vida toda, para no final da vida tu se aposentar com 7 mil e pouco. E dependendo da inflação, né? Porque cai. Olha a limitação que criaram na gente. Se você não abrir a sua visão, se você não buscar Deus, irmão, você vai viver dentro desse sistema. Você vai sempre buscar a segurança do que a perspectiva. A segurança é o quê? Estuda, trabalha e se aposenta com esse saláriozinho aqui. Mas você vê o empreendedor. Você sabia que nos Estados Unidos, a maioria lá é tudo empreendedor? Um tem oficina, e lá os pais ensinam as crianças, você tem que ser bilionário, você tem que ser rico. Por isso que é um país desenvolvido. No Brasil a gente ensina o quê? Carnaval. A gente ensina nossos filhos a ser pegador de mulher. A gente ensina a criança a se limitar nos estudos. Você sabia que o estudo em si, ele não enriquece, gente? Caramba, pastor, agora o senhor pegou. Você conhece uma pessoa que estudou muito, a maioria é tudo rica? Professor é rico? Por quê? Por que professor não é rico, gente? Vivem aí fazendo manifestação para aumentar o salário. Talvez Neymar nunca estudou. E Neymar o quê? É bilionário. E o professor que dá aula de segunda a segunda, praticamente, é rico? Muitos deles não são. Por quê? Porque não adianta você ter inteligência se você não tem estratégia. Então, Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu crescimento. Então o que eu quero abrir a sua visão aqui? É a vontade de Deus que você cresça, exploda, desenvolva, seja dono da terra. A Bíblia diz que a terra é do Senhor, há espaço para todo mundo. Bill Gates, Elon Musk, qualquer um desses bilionários, Silvio Santos que já partiu, outros que você conhece, meu irmão, eles conseguiram, você consegue. Você também consegue. Você não tem diferença nenhuma desses homens. Silvio Santos começou como o quê, gente? Camelô, gente. Mas ele acreditou. Ele creu que era possível se tornar milionário. Agora, Deus quer que você cresça, sim ou não? Sim. Fala, Deus quer que eu cresça. Deus quer que você atinja a riqueza. Deus quer que você atinja 1 milhão. Agora tem um porém. Qual? Olha só, olha o versículo. Eu plantei, Apolo, mas Deus deu crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá
o crescimento? Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Note comigo o seguinte: para que houvesse uma colheita, para que houvesse um crescimento, teve que ter um parceiro, teve que ter alguém que plantou, teve que ter alguém que regou. O que eu aprendo aqui? Você tem que fazer o possível. Você tem que ser aquela pessoa que almeja a riqueza, que almeja a liberdade financeira e não tem pecado nenhum nisso, gente. Pelo contrário, se você enriquecer, se você prosperar, você vai ajudar a obra de Deus. Você vai ajudar as pessoas. Nosso dinheiro está nas mãos de pessoas erradas. Nosso dinheiro está nas facções. Nosso dinheiro está nas favelas. E não está na sua mão a riqueza. E você que tem um coração bom. Você tem um coração bom para abrir igrejas, para montar projetos. Você tem um coração bom. Só que muitas das vezes a sua visão é de galinha. Desculpa falar assim. Você não tem visão de crescimento. Isaías capítulo 1, versículo 19 diz: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor. Olha, Kennedy Hagin conta em um livro dele que ele queria uma bênção financeira. E aí acho que um amigo dele recebe tal bênção financeira. Aí ele não recebe. E ele questiona Deus: Deus, por que eu não recebi? Aí Deus falou assim com ele assim: Hagin, você não recebeu porque você não quer. E ele conta nesse livro que o princípio do crescimento é o querer. Por que Cristiano Ronaldo é essa potência? Porque Cristiano Ronaldo ele é obcecado pelo sucesso, gente. Ele é obcecado, ele quer o sucesso, ele quer manter o corpo dele, ele não toma refrigerante, o cara é obcecado, ele quer. E a Bíblia diz isso: se quiseres e me ouvides. O primeiro passo é você o quê? Querer. Ai, pastor, para mim tá bom. Não tem problema nenhum, olha para cá. Eu não vou te julgar. Pastor, minha casinha tá boa, meu fusquinha. Pastor, tá dando para sobreviver. Amém. Joga essa palavra que eu estou pregando no lixo. Eu estou pregando para pessoas que querem crescer. Não tem problema se você quer viver uma estabilidade, uma segurança. Se para você tá bom. Amém. Essa palavra, pode jogar lá no lixo. Mas aquelas pessoas que têm uma revolta, aquelas pessoas que desejam, que querem avançar, crescer. Poxa, gente, essa vida é só o quê? É uma vez só. É uma vez só que você pisa aqui. E a gente vai passar pela vida na miséria. A gente vai passar pela vida comendo pior, vestindo pior. Sempre prova. Eu não aceito isso. Eu não consigo olhar para Deus, eu não consigo olhar para a Bíblia. Eu não estou nem falando como pastor, não, estou falando como servo. De olhar as Escrituras, estudar um Deus grandioso e viver uma vida desgraçada. Vamos dar oferta na igreja, a pessoa não tem. Vamos fazer uma inteira. Gente, vamos fazer um passeio de lanche aqui. Pastor, tá brabo para mim. Tudo bem, existem fases, amém? Mas a vida toda tá brabo. Entra ano e sai ano, tá brabo, nada cresce, nada muda, nada progride, não tem expansão. Será que é Deus? Deus é o meu tempo ou é eu que estou sem visão? Porque Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu? Veja, só teve crescimento porque Paulo e Apolo faz o que, gente? Rega. Sabe o que eu aprendo aqui? Você precisa fazer sua parte. Se você não fizer, eu não estou pregando aqui como alguns teólogos aí da internet dizem, se você quiser prosperar, você não precisa de Jesus, é só trabalhar. É isso que eu estou falando. Paulo plantou, a palavra plantou é trabalho, a palavra regar é cuidar, é você, mas tem que querer, peraí, como é que tem que parar, tem que investir em você? Peraí, meu Deus. A Bíblia diz assim em Gênesis, fixa teu salário e eu te pagarei. Fixa, quanto você quer ganhar? Quanto você quer ganhar? O piso salarial do Brasil é 1.500, não é isso? 1.500 e pouco? 1.518. Você quer ir? Tá bom isso aí para você? Deus, para começar. Deus, eu quero 3.000. Deus, eu quero 4.000. Deus, eu quero ganhar 10.000. Olha, no Brasil hoje em dia, essa inflação que você tá, sabe? No mínimo aí, no mínimo, você tem que começar a ganhar de 10.000 para lá, meu filho.
Sim ou não? Para você começar a viver o quê? Mais ou menos. Hoje em dia tu vai para um casal, R$1.000 de compra não está dando. Pastor Anderson e pastor Glauciane, tem dois feras dentro de casa, imagine. 2 crianças, irmão. Quanto é que deve ser a compra deles? Eu não sei. A minha cunhada lá, ela faz mais de R$1.000 de compra com Ágata, uma filha pequena. Aí você quer vir falar humildade para mim, irmão? Humildade? Não, humildade está no coração, não está aqui, amém? Então você tem que entender que Deus quer que você cresça. Mas para você crescer, você tem que plantar. Espera aí, meu Deus. 1.500. Senhor, tua palavra diz que o Senhor quer que eu cresça. Deus, eu vou começar com 1.500 com muita humildade. Mas eu não quero ficar aqui não. Eu quero construir minha casa. Começa a olhar as mansões lá, meu irmão. Ué? Sonhar grande e pequeno da mesma coisa. Começa a olhar os carros que você deseja. Começa a olhar as obras que você quer, a casa que você quer. Começa a olhar o trabalho que você quer. Aonde você quer desenvolver? Você é o quê? Você é mecânico? O que você quer ser da vida? Você tem que plantar. E você tem que o quê? Regar. E Deus vai dar o quê? O crescimento. Deus vai dar o crescimento. Deus só deu o crescimento aqui porque Paulo plantou. O que Paulo era? Apóstolo. Paulo era fundador de igreja. Igual o pastor fez lá, a gente não abriu? Vamos lá, abriu uma igreja lá. Agora abriu para viver vazia? Abriu para quê, gente? Para crescer. Começa assim, com 1, 2, às vezes sem ninguém. Mas Deus abriu, começamos o negócio, plantei. Agora eu vou regar. E o que Deus vai fazer? Vai dar o crescimento. Crescimento é de Deus. Expansão é de Deus. Abre a mente. Deus, o Senhor quer que eu cresça, o Senhor quer que eu seja milionário. Começa já a se visualizar grande. Começa a se visualizar cheio do dinheiro. Começa a se visualizar com a sua casa, sua mansão, você dando emprego para as pessoas. Pastor, mas eu estou trabalhando para os outros. Mas nada te impede de ter fé, amém? Nada te impede de se ver grande. Isso também é plantar. Plantar é você se visualizar. Se visualizar como, poxa, eu vou gerar emprego em Sepetiba, eu vou gerar emprego no mundo. Então, para você crescer, para você expandir, você tem que plantar. Eu não sei qual é o plantio que você tem que fazer. Paulo era plantador de igreja, Paulo era apóstolo. Qual era o plantio de Paulo? Orar. Qual era o plantio de Paulo? Ler. Qual era o plantio de Paulo? Vigílias. Pregar, ir às ruas, visitar pessoas. Era o plantio de Paulo. Esse era o plantio e o regar de Paulo. Levantar equipes para auxiliar ele. Paulo chegava numa cidade, evangelizava a cidade, trabalhava. Paulo se esforçava. Paulo pregava. Paulo semeava a palavra. E o que acontecia? De um tempo ali, a unção de Deus vinha e dava o que? O crer. Aí ele pegava um discípulo, discipulava o discípulo e diz, a partir de hoje você é o pastor da igreja, que eu já vou para outro lugar. A igreja crescia, Paulo formava um discípulo, segundo as características que Deus ensinou para ele, o discípulo regava agora, e a igreja o que, gente? Crescia. E aquele discípulo, aquele pastor que Paulo levantou, olha só, gente, como é que é uma pirâmide, né? Olha só, Paulo foi formando discípulos, o discípulo vai formando outros discípulos, e vai gerando. Agora o pastor Anderson está lá, o pastor Glauciane levanta outros pastores lá vai ser levantados pastores. Daqui a pouco eu falar, pastor Anderson, tem um cara bom lá? Pastor, tem um lá, um rapaz, top, obediente, está na nossa visão. Tá mesmo, pastor Anderson? Traz ele aqui, quero conhecer. Eu conheço o cara, meu irmão, quero abrir um trabalho em São Paulo. Você quer ser pastor? Vou te enviar para lá. Você quer ir? Quero. Pum, a gente envia ele para São Paulo. Inaugura lá, daqui a pouco, começa o trabalho lá, daqui a pouco está como, gente? O trabalho está grande. Isso é no seu ramo empresarial, não sei. Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu crescimento. Renata, está preparada aí? Está aí o vídeo? Coloca para mim. Eu quero que vocês assistam um vídeo comigo. E desse vídeo, olha para o pastor. O Espírito Santo vai falar com vocês as lições
que vocês podem tirar desse vídeo. Coloca para mim, Renato. Foi? Tá saindo o som, mas não tá a imagem. Vamos lá. Vamos ver se vai. Apaga as luzes aqui, ó, do salão. Aumenta um pouquinho, Renato. Apaga as luzes do salão aí. Aprender a plantar morangos em casa, para você fazer as suas mudinhas de morango, para você começar a cultivar morangos no seu quintal, na sua varanda. Tenho certeza que você vai adorar. Queria já pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e conhecer o meu curso completo de horta orgânica no hortaorganica.net. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E vamos lá, vamos ver esse vídeo aí. Ó, aqui, gente, ó, a gente separou. O que eu fiz? Eu peguei como se eu estivesse descascando o morango e coloquei ele aqui e fui dando uma esmagadinha assim. Aí ele sequinho, ó, as sementes ficam mais fáceis da gente tirar ele, ó, porque elas são tão pequenininhas, tá? Então, isso é uma maneira de você fazer, tá? Outra coisa que você pode fazer é você bater no liquidificador com um pouquinho d'água e depois passar uma peneirinha, tá? Então o que eu vou fazer? Eu tiro ela assim, coloco de 2 a 3 sementinhas, tá? Ó, bota as sementinhas assim, que elas são tão pequenininhas, né? E aí depois, ó, a gente larga aqui dentro e bem pouquinho de terra por cima, tá? Pouquinha coisa por cima de terra, e aí vai regar 2 a 3 vezes por dia, tá? Então o que a gente vai fazer? Jones, quanto tempo vai levar para sair, para ela ficar assim, ó? Vai demorar um pouquinho. Para ela começar a sair o broto, de 20 a 30 dias, tá? Para ter a germinação dela. Depois de 35 a 40 dias, ela vai ficar desse tamanho aqui, ó. Olha só. Tá? E aí as mudinhas vão pegar um pouquinho de chuva, essas daqui já estão virando adolescente, já estão indo para o sol, já estão pegando chuva, tá? Mais ou menos com 50 dias, ela vai ficar assim. Ó, 50 para 60 dias, tá? Ó. Tanto que essa daqui, ó, já está começando a dar estola. E aí a estola é uma outra maneira de você pegar as mudas. Que é o que? Ela geralmente abre a estola. Uma mudinha, gente, ela pode dar até 30 estolas. Então ela vai abrindo esses estolões. E para a gente poder ter mais fruto, a gente faz o quê? A gente espera ele abrir a estola. Ela vai dar ela vai dar como se fosse uma folhinha de muda, e aí a gente poda ela aqui e planta, tá? Então vocês não se assustem quando vocês começarem a ver aqueles galhos lá, tá? Eu vou fazer o plantio dela aqui, então eu faço da seguinte maneira, tá? Essa terra eu preparei um substrato bem adubado, coloquei terra, esterco de cavalo e botei bocache. Eu botei 4 colheres de bocache espalhada por aqui, tá? E eu botei também uma parte de areia. Então, para cada 3 partes de terra, eu usei uma parte de areia. O que a gente vai fazer, gente? Vou abrir a cova, né? A gente nem deve chamar cova, né? Deve chamar berçário. Vou abrir o berçáriozinho dela. Vou colocar a muda. Eu escolhi uma jardineira, ó, a gente pega bem aqui na base dela, ó, segura e ó, depois enfia aqui na terra, dá uma pressionada para posicionar ela, ó, e depois a gente já cobre, deixa ela fechadinha. Uma jardineirinha dessa daqui a gente pode colocar 2 mudas sem problema algum.
tá? Ela tem um tamanho bom. Precisa escolher as jardineiras que tenham pelo menos uns 25 centímetros. Porque um dos problemas de quem planta o morango é que ele vai botar os frutinhos para cá, e aí a gente vai posicionando sempre os galinhos com o fruto para fora, para ele ter uma altura boa, não encostar no chão, e aí você não tem risco de pegar doença no seu fruto. Então uma das coisas importantes de você fazer é isso, tá? Feito isso aqui, a gente coloca ele num lugar, ó, que tenha sol, que pegue pelo menos 3 a 4 horas de sol por dia, vai fazer nele uma rega por dia, e os estolões indo nascendo, a gente vai fazendo a poda desses estolões. É importante vocês saberem disso, que geralmente cada muda dessa pode dar até 30 estolões, tá? Ela é uma planta que ela vai dando fruto durante bastante tempo, vocês não precisam refazer o plantio toda hora. Então você vai ter essa oportunidade de colher os frutos. Eu gosto de plantar quando ela já está com as folhas desse tamanho, ó. Então essa daqui eu ainda consigo segurar ela mais aí uns 20, 30 dias para fazer o plantio numa boa, tá? Você pode fazer em canteiros, daí o indicado no canteiro é que você faça ele bem elevado para os frutos não encostarem. Se você puder colocar ele, forrar com plástico, também não tem problema. É importante que ele tenha essa forração, porque um dos problemas do morangueiro é o fruto encostar no chão, tá? Se vai fazer no cano, a mesma coisa. Busca aqueles canos altos, faz daí um buraco ali em cima de pelo menos uns 10 centímetros para você deixar a muda bem condicionada. Uma rega por dia, e a adubação é muito importante fazer a cada 30 dias. Quando ele começa a abrir floração, aí você pode dar uma caprichada bem nessa adubação. Eu costumo usar intercalado a farinha de ossos, o humus de minhoca, o bocache, o esterco. É bom você fazer, tá? Época de floração pode fazer a cada 15 dias e pode também fazer uma rega com aquele biofertilizante de borra de café que eu já ensinei aqui no canal. Você faz a cada 15 dias uma rega com essa borra de café, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver em relação aos morangueiros, coloca aí embaixo para mim que eu respondo para vocês numa boa. Queria pedir mais uma vez para você não esquecer de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, né? A gente tem no curso de horta orgânica módulos, pode parar aí, dá passo a passo. Isso, pode acender aí. Viram, gente? Forte ou não é forte? Ele tinha morango? Para ele começar a ter morango, ele teve que o quê? Plantar. E depois? Regar. A colheita que você quer está no plantio que você tem que fazer. E um dos plantios que você tem que fazer na vida financeira, primeiro é pacto com Deus. Qual é o pacto com Deus? É o pacto do seu dízimo e das suas ofertas. É a primeira ponte que você tem que fechar aí. Você tem que fechar isso aí. Esse pacto, igual Jacó fez. Depois, trabalhar. Trabalhar. Você é funcionário agora? Seja o melhor funcionário. Está cuidando da plantinha de alguém? Cuide o melhor. E vai investindo. Invista em conhecimento. Invista em livros. Converse com pessoas que o que, gente? De mente o que? Para cima. Busca ajuda. Esse é o plantio. Busca Deus, se envolve com Deus, vem nos cultos, vem nessas reuniões para você aprender que essas reuniões é para abrir o que, gente? Essas reuniões é para abrir tua mente. Só de você estar aqui, você já está ganhando de quem está lá fora. Porque quem está lá fora está com a mente o quê? Atrofiada. Olha, Deus já está abrindo sua mente. Caramba, é verdade. Você vê os morangos bonitos? Cadê, Renata? Bota aqui os morangos. Quem gosta de morango aí, gente? Eu ia pegar o de banana, né? Que geralmente o pessoal gosta de banana, né? Eu vi também o plantio de banana. Muito bacana de banana, gente.
E banana não é semente não, nem sabia. Banana é uma mudinha que planta também. Ah lá, gente, coisa bonita. Primeiro, antes de sair, vem o quê? O plantio. É um curso que você tem que fazer, é uma aula que você tem que fazer. Não sei. Eu não sei o que o Espírito Santo vai falar com você. O que você tem que plantar? O que você tem que fazer? O que você tem que regar? O que você quer ser da vida? O que você quer? Pastor, eu vou abrir meu negócio. Abra seu negócio. Sabe por que muitas pessoas não prosperam com os negócios que elas abrem? Porque elas abrem o negócio hoje e amanhã elas já querem o quê? Isso aqui é outra coisa que eu podia falar. Diga assim comigo, paciência. Tem gente que não tem paciência. A pessoa abre hoje e amanhã ela já quer ser o quê? Milionária. Não existe isso, gente. Você viu o processo ali, ó? Para a plantinha começar a dar semente, para dar aquela pouquinho ali, 30 dias, 50 dias. Depois ele teve outro trabalho, que é tirar a mudinha, plantar em outra terra. Teve que adubar a terra. Está vendo o processo? Aí até começar a dar fruto, leva-se o quê? Um tempo. Então, essa reunião é para abrir sua visão. Não é que amanhã você vai ser milionário, amém? Mas você vai aprender os caminhos que Deus vai te guiar. Então, planta. E Deus me lembra aqui de Pedro. Lembra, Pedro pesca a noite inteira. Ele não pega nada. Quando ele empresta o barquinho para Jesus, Jesus faz a obra. Ali Pedro plantou. Pedro deu o barquinho dele para Jesus, plantou. Jesus usa o barquinho dele, prega para as pessoas, faz a obra. Depois Jesus chama Pedro e diz: Pedro, volte para o mar e joga desse lado aqui. Mas nós já pescamos a noite inteira. Vai agora. Aí Pedro diz: olha, sobre a sua palavra eu vou lançar a rede. Pedro volta, tem que remar, olha aí o plantar, tem que remar, tem que ir, tem que obedecer e joga a rede. Quando Pedro joga, o que acontece? A rede vai a pique, diz a Bíblia. Essa pique aqui, a rede não suporta. De maneira que Pedro teve que chamar outros barquinhos. Que tamanho foi o crescimento? A maior pesca que Pedro já fez. Então, gente, tem pesca maravilhosa para você. Tem colheita, tem crescimento para você. Continue plantando. Ninguém quer vir às sextas-feiras. Vem, você está plantando. Essa é a diferença dos que vão fazer diferença. Quem vai fazer a diferença não é aquela pessoa que vive na mediocridade, que faz as mesmas coisas. Os excepcionais, os homens grandiosos, os homens brilhantes, eles vão plantar fora da curva. Eles estão lendo livro, eles estão orando, eles estão buscando estratégia. O trabalho do pastor, ele é muito mais mental do que braçal. Um exemplo, eu vou dormir trabalhando e acordo trabalhando, porque a minha mente não para. O que é isso? Eu estou sempre pensando, Deus, o que eu tenho que fazer? Deus, o que eu tenho que fazer para ganhar almas? Qual estratégia o Senhor me dá? Deus me dá uma direção, Deus me dá uma luz. E até no ramo empresarial, eu estava vendo Mente Milionária, eles estavam falando o seguinte, que a mente estratégica ganha do braço. A cultura te ensina a trabalhar, só que só vai ficar milionário quem pensa. Aí depois, com uma visão, você vem com um trabalho braçal. Mas tem gente que trabalha em 3 empregos, rala pra caramba, sim ou não? Não vê a família, trabalha, ganha aquele dinheiro, mas nem tempo a pessoa tem para desfrutar. Por quê? Porque ela é muito braçal, ela não é estratégica. E eles falaram uma coisa interessante: quem trabalha muito não tem tempo de pensar. E aí que tá. E se você perceber, hoje a internet, ela quer tirar o nosso... O que, gente? Você acorda no celular, você já vai pro celular, você não tem tempo para pensar.
Muitas das vezes eu recebo estratégia. Você quer ver uma das horas que Jesus fala comigo? É quando eu acordo. Eu acordo e aí eu paro para pensar, Deus começa a palestrar, faz isso, faz aquilo, começa a vir ideias na minha cabeça. Então, invista nisso. Às vezes o plantar isso é você tirar um tempo para você ficar sozinho com Deus e falar, Deus, me ajuda. Eu não quero trabalhar a vida toda para os outros não, Senhor. Eu quero ter o meu próprio negócio, eu quero empreender, eu quero crescer. Dentro da sua empresa, se tem oportunidade de crescimento, Deus, o que eu tenho que fazer? Como lidou com o cliente? Me dá uma estratégia. E aí você vai arrebentar em nome de Jesus, amém, gente? Paulo plantou? Crescimento é de Deus? Então, pelo amor de Deus, não seja uma igreja medíocre, achando, não, pastor, não fala, crescimento é de Deus, amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Fica de pé para a gente orar. Fique de pé para a gente orar. Glória a Deus. Não, cadê o celular que estava aqui? O celular. Fique de pé. Vamos fechar os nossos olhos. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nós viemos te agradecer por essa palavra que o Senhor nos trouxe aqui, Senhor. Uma palavra simples, objetiva e que trouxe muito ensino para a gente nesse momento. Nos ensina, Pai, aquilo que nós